Madonas Negras. Então tá. Então, assim, a gente está fazendo hoje a leitura, continuando a leitura passada, que foi a leitura inicial sobre o mestre ascensionado Serafis Bey. Então, é o livro Haja Luz. A gente está lendo o capítulo 7, o quarto raio branco, né? Então, a gente fez a leitura, que é o estudo 12 e falou do plano imaculado da pureza, né, que fala de como nós devemos observar, olhar, né, os sete templos da iniciação. E agora aí começamos a falar do arcanjo Gabriel. Então, agora hoje estamos na página 115, tá? É, o quarto raio, só dando uma breve introdução da onde a gente parou na passada, né? Que o quarto raio, então, cada raio são frequências, né? Tem cor, tem frequência e tem qualidades, né? O quarto raio é o traço de união da consciência externa do não ascensionado com o seu Deus. Então, o quarto raio é o que faz o link da nossa alma, né? Lembrando que a gente já falou que a consciência externa é a nossa alma, né? Com o seu Deus, ou seja, com o nosso eu superior, nosso espírito divino, né? Então, o arcanjo Miguel é o traço de união entre nossa alma, a consciência externa, com a nossa consciência pura, que é o Deus, o eu divino. Qualquer dia, os solitários que brilham os caminhos da vida procurarão essa união, apesar da religião que professem e que é alvo de sua veneração. Uma particularidade desse raio é edificar uma ponte entre o abismo do intelecto humano e o poder superior da mente divina, inerente a todo o ser. Então, ou seja, o arcanjo Miguel é que faz essa ponte entre o intelecto humano, que seria a parte racional, né, do ser humano, e o poder superior da mente divina, né, que é esse nosso eu superior, né? Ou O seja, arcanjo arcanjo Gabriel. Gabriel. Eu falei Miguel? Miguel. Oh, perdão, Arcanjo Gabriel, sei lá, Miguel. Arcanjo Miguel, muito gratidão por tudo. A espada tá aí. Então, estamos na energia também de Arcanjo Miguel. Então, no quarto raio serve o magnífico Arcanjo Gabriel, o portador das boas novas, né? Os ensinamentos religiosos dizem que o homem foi criado à imagem de Deus. Entretanto, se olharmos para trás, devemos reconhecer que o homem se afastou muito da sua origem divina, né? Então, quando a gente fala que o homem, a humanidade, que Deus não olha para a humanidade, não. Não é que Deus não olha para a humanidade, é que a humanidade se distanciou de Deus e vive uma distorção, né, do que foi pensado por Deus para a humanidade. O arcanjo Gabriel conserva a concepção original da perfeição, o plano imaculado. Então, quando se fala aqui na Fraternidade Branca de plano imaculado, a gente pode dizer assim que é como se fosse o padrão mental, o modelo mental perfeito. O arcanjo Miguel conserva a concepção original da perfeição. Arcanjo Gabriel. Arcanjo Miguel tá aqui o tempo todo querendo que fale dele. Então, Arcanjo Gabriel, você viu que você olhou, eu já me corrigi, eu já percebi.
Arcanjo Gabriel, gratidão, Arcanjo Miguel, nos proteja nessa live, esteja conosco e faremos a nossa. Eu comecei a ler sem fazer a nossa invocação, né? Só vou ler esse trechinho aí e a gente faz a invocação. Então, pedindo. O arcanjo Gabriel conserva a concepção original da perfeição. Então, o padrão original que nós fomos feitos, que é o plano imaculado da humanidade, e está pronto a dar o seu auxílio a todos que o procurarem. Muitos seres divinos oferecem ao homem sua assistência, se para isso forem invocados, né? Então vamos fazer uma invocação agora, né? Para começar essa live, tá bom? Eu vou ler, né? Eu não separei o post, mas eu vou ler aqui. É a invocação da pureza, tá bom? Então vou ler devagarzinho, que você pode também, você que está aí comigo, aqui na live, a Ana, podem pensar, na sequência, tá bom? Pelo poder do Deus Todo-Poderoso, eu determino a chama da pureza expandir-se plena e incessantemente em cada célula de vosso corpo. Eu ordeno que se afastem as sombras das vibrações impuras, visto que são a causa das limitações humanas e que elas se transformem em luz. Eu ordeno agora que isso seja feito através da poderosíssima atividade do raio azul da pureza do Cristo cósmico de meu coração. Eu ordeno ainda que se expanda, expanda, expanda a pureza no centro de todos os vossos elétrons, até que nada mais limite e aprisione vossa vida em infortúnios, e até que cessem todas as trevas. Muito bom, né? E é interessante quando a gente começa a entender os ensinamentos da fraternidade branca, aquilo que a gente chama de sombra, de limitação, de obstáculo, de impedimento, nada mais é do que o quê? A ausência da luz. Então, se a gente for pensar assim, por exemplo, quando a pessoa fala, ai, não, eu penso assim, eu ouço muitos termos, né? Vamos supor, blindagem energética, etc, né? Eu costumo ouvir esse termo, vamos fazer uma blindagem energética. Ah, eu tô tenho limitações. O que é a limitação, se não a ausência da luz? Porque pensa assim, que você está num local, né, escuro, é noite, e você está com uma lanterna. Se você está com uma lanterna, você tem um alcance da luz. Então, naquela área onde tem luz, você vai caminhar tranquilo. Agora, aonde a luz não alcança, você já não vai caminhar tranquilo, né? Você vai ter medo, você vai ter insegurança, porque você não está vendo. Então, a lanterna não, porque a lanterna vai com a gente, mas imagina que tem um foco de luz, né, uma região escura e tem um foco de luz, assim, um poste que está iluminando uma área. Então, naquela área que está iluminada, você tem clareza. Então, quando você tem clareza, você consegue andar com tranquilidade. Quando falta a clareza, claridade, você tem receio de ir, de avançar, você não enxerga. Então, a gente pode dizer que a sombra nada mais é do que a falta da luz. Tranquilo? Sim, e a gente pode ver também como oportunidade, né? A sombra é um desconhecido. Sim.
E É uma aí, quando oportunidade. você amplia a sua luz, né? Porque como a gente amplia a nossa luz? Quando a gente faz invocação, quando a gente se conecta com a fonte criadora. Quando você amplia a sua luz, o seu limite, ele, ele é expandido. Então, por isso você consegue avançar mais, enxergar mais, ver mais. Então, essa expansão da consciência é exatamente essa expansão da luz através de nós. É a iluminação da própria sombra, né? É a Muito iluminação da própria interessante. sombra. Porque a É, sombra é aonde está faltando a luz. Então, aí você começa a expandir a tua luz para ampliar na direção da tua vida, das tuas relações, e você vai expandindo, expandindo. Então, quando a gente expande a nossa luz, a gente consegue andar mais tranquilo em outras searas. A gente está vendo mais, a gente tem mais clareza, né? sim. Não é interessante? Hoje veio um insight sobre isso, né? Sobre essa coisa da luz, da sombra e dos limites, que nada mais é do que essa falta de buscar da fonte original, né? Então, a chama gêmea voltando aqui, né? A chama gêmea de Gabriel, que conheceis como esperança, é exatamente o que seu nome significa. Ela transmite aos corações humanos a esperança e o entusiasmo por uma próxima melhora. Suas irradiações são potentes, elevadas, alegres e inspiradoras. Olha, a esperança, né? A chama gêmea de Gabriel. Da mesma forma que o calor irradiado por um aquecedor proporciona conforto ao vosso lar, as vibrações do pensamento, sentimento, palavras e atitudes de uma inteligência divina ou humana influem em vossa atmosfera. Não se trata de misticismo, mas de um fato científico. A proximidade de um aquecedor produz a sensação de calor, a proximidade de um mensageiro divino eleva a consciência e o mundo dos circundantes, que absorvem e são supridos de bênçãos, virtudes e dons espirituais da presença eu sou daqueles seres. Então, é assim, neste campo que cada um de nós representa, a gente interfere e recebe interferência, né? Então, um ser que está aqui buscando a luz, nós, ou os seres que são mensageiros divinos, quando estão ao nosso redor, estão influenciando o ambiente, né? Beleza? Sim. Agora eu vou entrar exatamente no retorno à identidade celeste, que é o tema da live. Então, isso aqui foi mais para introduzir um pouquinho. O arcanjo Gabriel diz: Benditos filhos da vivente emanação divina, venho do trono do Rei dos Reis e trago-vos a recordação de vossa identidade celeste. Então, é ele que traz, né, esse modelo perfeito para a gente, que é aquele plano imaculado. Trago-vos esta herança, que somente precisa ser reconhecida por vós, para que possais glorificar o Pai no mundo exterior, libertando e salvando a terra, que até agora foi vossa hospedeira paciente e protetora. Venho do reino da luz divina, que nunca falha ao ilimitado e sombrio reino da terra para divertir-vos. Ó deuses, por que permaneceis nas trevas, quando em vossos corações arde o fogo da imortalidade? Somos chamados de deuses, né? Não de anjos, né? Interessante, né? Tem pessoas que falam, anjos, somos anjos. Não, nós não somos anjos. Anjo é uma outra
outra hierarquia, outro grupo, né, de seres. Nós somos da chama divina de deuses, né? E ele chama aqui de deuses, né? Esquecidos, somos deuses esquecidos, né? Por que permaneceis nas trevas quando em vossos corações arde o fogo da imortalidade? Tudo está contido nesse fogo. Ele tem todo o poder para transformar, harmonizar, purificar, curar e restabelecer a ordem em qualquer condição, por meio do pensamento. Nossa, aqui esse trecho ele dá, não tem assim desculpa, né? Em qualquer condição vocês podem transmutar, transformar, harmonizar, purificar através dessa chama que está no nosso coração, que é a chama crística, né? Que é o que ficou. Teve uma outra leitura que a gente viu que quando nós chegamos no planeta, não sei se você lembra, nós chegamos com um campo enorme crístico. E aí isso foi se degradando, degradando, né? Nós fomos nos distanciando da fonte criadora, então foi reduzindo essa luz, porque éramos seres luminosos, né? Daí vem o conceito, o nome Illuminatis, né? Que éramos seres luminosos, iluminados. Então fomos nos distanciando dessa fonte pura de amor e aí foi restando, o que restou foi a chamazinha crística no nosso coração. Então, o que que nós temos que fazer agora? Ressuscitar, reerguer, reativar, acender essa chama, né? Então, diz que é o retorno por isso, para que a gente expanda essa chama crística, né, com as qualidades divinas, para que nós possamos retornar ao ser luminoso que éramos. Eu sou conhecida. Ah, e é interessante pensar assim: toda vez que a gente acende, ilumina a nossa luz, a gente está aumentando a nossa vibração, está se tornando um corpo mais sutil e participando de níveis vibracionais, realidades de vibrações diferentes. Então, aí vem o conceito da ascensão, né? Vamos deixando essa densidade grotesca, né, do corpo físico e vamos ascensionando. Eu sou conhecido como o arcanjo da ressurreição. Olha, eu falei agora, né, a ressurreição. Eu sou conhecido como o arcanjo da ressurreição, ou seja, Gabriel, arcanjo das boas novas, do modelo perfeito, né, que nos lembra do modelo perfeito e arcanjo da ressurreição. E tenho o privilégio e a honra de cooperar com a hierarquia cósmica para devolver a mestria às consciências. Mestria essa que deriva do desenvolvimento de todos os homens e que foi assegurada a seus espíritos em juramento. Então, o nosso caminho é a mestria, né? Tem uns que vão andar mais rápido, tem outros que vão no tempo deles, cada um no seu ritmo, né? Não. Permaneço na esfera do quarto raio e colaboro com o grande mestre ascensionado Serafis Bey e com o Eu Sou, o próprio santo ser crístico da raça humana. Eu sou bem preparado para levar à perfeição divina cada uma dessas emanações de vida. Realizo a minha adoração no mesmo templo, isto é, no templo da quarta esfera, ou quarto raio, o templo de Serafis Bey, e estou dia a dia ao lado de vosso próprio santo ser crístico. Olha que lindo! Então quer dizer que o nosso santo ser crístico está nesse templo? Então, nosso santo ser crístico é uma unidade, nós somos umas conectados a ele? É uma pergunta, né? Desejo transmitir-me, deve ser aquela super alma, né?
o conceito de super-alma? Não sei. E é o espírito. O espírito, né? O Desejo trans... próximo, Hã? o mais próximo da fonte criadora. Sim, interessante, né? Uhum. Desejo transmitir minha opinião de que chegou a hora de abrirdes as portas e janelas de vossas almas à realidade da preciosa e sublime presença divina, que foi feita à imagem dos deuses, pais deste sistema, e que tendes o compromisso de corporificar no mundo físico. Nossa, então. É bem isso, nós estamos aqui para trazer essa presença divina para cá, corporificar, né? Religião não é apenas o ato externo de uma cerimônia, ao contrário, ela é uma questão de vivência diária, de cada minuto, pautada por completo bom senso, disciplina, autodomínio e reflexão. É ainda o desdobramento do amor e gratidão a Deus, que vos deu a vida e vos mantém no universo há bilhões de anos. Então, religião é o ato diário, né? A cada minuto agradecer e reconhecer, né? O amor e com gratidão por, por, por sermos essa emanação que estamos aí no universo há bilhões de anos, passando por vários universos, né? Acumulando experiências no nosso aprendizado, né? Com todo o poder de meu coração, eu carrego agora, eu carrego agora, eu carrego agora os vossos três corpos, emocional, etérico e físico, com o glorioso poder da chama da ressurreição. Olha que lindo! Para inverter a corrente de energia de vossos corpos, que se encontram aprisionadas nas oitavas mais baixas, que formam um campo magnético que vos atrai e prende à terra. Deveis ser livres. Então, através dessa inversão de corrente eletromagnética, né, a gente é capaz de elevar a vibração para uma oitava maior. Não é por nada que a gente está invertido aqui, né? Parece que a gente está de cabeça para baixo, né? Tudo, o mundo não está meio de cabeça para baixo, Tá meio torto. meio torto de cabeça para baixo, né? Você fala, uma justiça que não é justa. É, os que deveriam ser honestos não são honestos, os que são desonestos parecem mais honestos. É uma loucura, né? Bem, eu, Gabriel, falo aos vossos corações. Recordai-vos de mim. Apelai à chama da ressurreição. Então, eu achei muito legal. Aqui tem mais uma chama. Chama da ressurreição. Então, tem a chama do sétimo raio, que é a chama violeta. Tem a chama crística, né, do sexto raio. Tem a chama da ressurreição do quarto raio, né? Deixai tudo que estiver morto em vós reviver. A luz divina, a juventude divina, a força vertical divina, o ouvido divino, a beleza divina e o amor divino. Então é tão interessante, né? Que quando a gente pensa assim, quando você começa, eu acho que você já deve ter percebido, quando você começa a trabalhar com essas energias, você vai ficando mais belo, mais saudável, mas você mesmo se percebe diferente, as pessoas te percebem diferente. Você já percebeu isso, Ana? Sim, porque o de fora, como a gente muda por dentro, a gente começa a ver o fora diferente, né? Não é que as pessoas mudaram, a gente é que vê diferente. É muito Mas as pessoas incrível. também percebem, né? Em Sim, você, não é? sim. E você acaba afetando sem perceber.
quem está à sua volta. As pessoas Sim, mudam algumas coisas assim do dia a dia, sem perceber que estão mudando. sim, muito Percepção, legal. né? Eu estou falando de mudança, mas é de percepção. É, muda, muda, porque é uma vibração, né? É uma frequência. É, você vê a história de Saint-Germain, né? A eterna juventude de Saint-Germain, incrível, né? Por conta disso, né? Então, apelai à chama da ressurreição, deixai tudo que estiver morto em vós reviver. Olha, né? Então, se estiver morto o ânimo, né? A coragem, vamos ressuscitar e fazer reviver, né? A envolvente natureza divina vive em vós. Existe uma centelha em vossos corações. Do contrário, não poderias ter uma forma física. Nessa centelha encontra-se a onipotência de Deus e eu a alento com a chama do meu espírito. Vós que estáis dormindo, vinde todos, desenvolvei a maestria e sede divinamente livres. Esse é o convite do arcanjo Gabriel. O Elohim da pureza, o bem-amado Clare diz: Eu sou o Elohim da pureza, eu sou o protetor do plano imaculado da Terra e do universo. Sempre que a gente fala o plano, é o plano perfeito, né? Quando nessa esfera dos mestres ascensionados, eles executam o plano divino sem questionamento. Eles simplesmente cooperam para o plano divino. Aqui não existe vaidade, arrogância, discordância, rebeldia, resistência. É uma beleza, né? Pensa, trabalhar num plano de seres ascensionados que tem total confiança que o plano divino é perfeito, não tem atrito, não tem gente discordando, gente atrapalhando, não tem nada. É só a Foi, resistência toda está aqui no plano terrestre, né? Que a gente faz eles trabalharem muito, né? Porque a resistência humana ainda é grande, né? Eu sou o protetor do plano imaculado de vossa própria individualizada divindade. Se ele é o protetor do plano imaculado de nossa própria individualidade, divindade, e ele diz que nós devemos invocar para que ele nos auxilie. Então, se a gente quiser acessar esse plano perfeito, é só a gente invocar e pedir para que eles nos mostrem, nos auxiliem a realizá-lo, né? Ou seja, ele é o guardião aqui, o Elohim da pureza, né? Que vive na esfera da liberdade divina. Liberdade divina. Ah, meu Deus. Esse plano é o vosso modelo perfeito, que originalmente foi criado por Deus. Algum dia devereis reproduzi-lo em toda a sua perfeição. Eu sou mais do que isso. Eu sou a chama da pureza cósmica, a energia natural de vossa própria vida e não algo a adquirir ou que deva ser atraído do exterior. Então é isso, né? A nossa pura liberdade, a nossa energia natural, ela não é para ser adquirida, não é ninguém que vai nos dar, não vem do exterior, vem dessa nossa ativação, dessa nossa pureza cósmica, dessa energia em nós. De dentro para fora é isso, né? Tranquilo? Eu sou o hálito de pureza dos elétrons que vivem nos átomos que compõem o corpo físico. Eu sou a vida de cada célula de vossos corpos, dos átomos e da rotação de seus núcleos. Em verdade, eu sou sempre em vós. Pois eu sou a vossa vida, eu sou o alento da chama da pureza
que invocais quando vos debateis no grande oceano que é o mundo dos sentidos. Eu sou a emanação da luz da pureza em vossos corpos mentais. Eu sou a pura luz eletrônica em cada célula do manto etérico, que aguarda ser libertada das sombras. Eu me estendo em cada núcleo de célula e amplio a minha pureza em cada átomo de vossos quatro corpos inferiores. Eu expando, eu expando, eu expando a minha verdadeira natureza, que é a pureza de tudo que está sobre a Terra e em todas as atmosferas. Se vos fosse possível reter um único elétron no momento em que flui da presença divina ao vosso coração, poderias ver que esse mesmo elétron guarda em si toda a majestade, grandeza e poder da natureza divina dos deuses pais. Jamais o elétron poderá ser maculado, pois a minha chama cósmica da pureza crística vive nele. Então, de onde vêm as trevas, as limitações, as doenças, a velhice e as depressões? Se o elétron é imaculado, de onde vem isso? A limitação, depressão, doença. Esses resultados nada mais são que teias sombrias no tecido que veste o elétron e que surgiram pelo mau hábito de vosso eu externo de fixar a atenção, os pensamentos e os sentimentos no que vos rodeia. E pela imperfeição existente na atmosfera terrestre. Se aceitardes sinceramente a cooperação de Eu Sou, pela misericórdia de Deus, hei de empenhar-me, tanto quanto possível, em afastar a substância sombria que envolve os vossos elétrons. Eu expando e amplio o poder da chama da pureza, minha verdadeira natureza, que, aliás, também existe em vós. É interessante esse texto do elétron, né? Porque o que mostra aqui é que a energia ela sempre é pura, ela é neutra, né? A energia original divina, ela não tem lado, ela não é nem negativa e nem positiva. Agora, o que a gente vai fazer o molde, né? Como a gente vai moldar através dos pensamentos e sentimentos, a energia vai preencher. Então, somos nós que fazemos esse molde. Se a gente modelar um negócio distorcido, a energia vai alimentar aquilo distorcido e vai criar um Frankenstein, né? De realidade. Agora, se nós moldarmos uma realidade amorosa, harmoniosa, a energia vai preencher aquele modelo e aquela realidade vai existir. Muito bom, né? Falo diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do universo e responderam ao chamado, atraídos pela força magnética da imortal chamatrina, obedecendo-a conscientemente desde então. Quero lembrar-vos que o desgosto e o sofrimento vêm única e exclusivamente da falta de pureza de vossos corpos inferiores. Então, desgosto e sofrimento, falta de pureza nos corpos inferiores. A má qualidade da energia toma torna. A má qualidade da energia torna lenta a vibração dos elétrons que compõem os átomos, e isso resulta em dor, limitação e adversidade. Então, é assim: pensamentos errôneos, dor, sofrimento, baixa vibração, vai ficando denso, 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 né? Então, aí tem toda essa gama de sofrimento. A vibração da pureza acelera a ação dos elétrons e ajuda-os
a expandir a luz e a expandir a substância nociva acumulada. E é através do ritmo e da harmonia, harmoniosa presença eu sou, cuja imagem divina modelou originalmente os indivíduos, que retornará à vibração primitiva dos elétrons, ou seja, a mais elevada. Então, eu sou é a nossa, nosso modelo divino, né? A pureza é muito importante para o aproveitamento do fogo sagrado na precipitação e eterização. Se o corpo mental não estiver purificado, também não se achará em condições de receber a ideia completa da divindade. Porque tem a mente divina e tem a mente humana, né? Então, as ideias puras de Deus, elas só vão encontrar um espaço aqui se a gente estiver no mesmo, buscando o mesmo grau de pureza, né? Purificando a nossa mente para que aquela ideia venha para nós. Também não se achará em condições de receber a ideia completa da divindade ou dos mestres ascensionados. Tampouco conseguirá manter e acumular a força integral do esboço devido à luta contra os poderes corruptores da dúvida, do medo, da ironia, de muitos outros agentes destrutivos existentes na atmosfera da Terra e que estão sempre prontos a aniquilar o plano edificante. Então, é assim, todas essas coisas, medo, ironia, que seriam mecanismos de defesa, né? Todas aquelas questões da psique que a gente fala, ironia, sarcasmo, medo, dúvida, tudo isso está gastando a energia. E aí, esse desgaste energético, ele vai corrompendo a energia, né, do modelo também, porque o padrão mental. Então, a pessoa se torna inapta energeticamente e no padrão mental para viver realidades incríveis e maravilhosas, né, do plano divino. Se o corpo emocional não estiver purificado, então aqui antes ele falou do corpo mental, que aí a gente perde a ideia do plano divino. Então, se o corpo emocional não estiver purificado, serão imprimidos tanto na ideia, agora o corpo emocional impuro, ele vai afetar tanto na ideia como no modelo um cunho pessoal de egoísmo e ambição, que farão o modelo perder muito de sua perfeição e efeito. Então, assim, uma coisa é o pensamento que está impuro. Agora, se o pensamento e sentimentos estiverem impuros, aí a distorção ainda é muito maior, né? Porque o modelo serão imprimidos, tanto na ideia como no modelo, um cunho pessoal de egoísmo, né? E ambição, que farão o modelo perder muito de sua perfeição e efeito. Se o corpo etérico, sede da memória, não estiver suficientemente purificado, as lembranças dos erros do passado serão prejudiciais e terão de ser extintas, para que possais se manifestar na vida aventura. Então, é assim: o corpo mental, pensamento, corpo emocional e o corpo etérico. Corpo etérico é a sede da memória, então a gente acessa até coisas de outras vezes. Se a gente não purificar, que é o nosso trabalho de ir purificando, a gente vai ser prejudicado, tendo as lembranças dos erros do passado serão prejudiciais e terão de ser extintas para que possa se manifestar na vida a aventura. A aventura, né? É imprescindível promover a purificação da substância quando esta já perdeu sua finalidade. É eterizá-la conscientemente, a fim de liberar o magnetismo que a sustenta e permitir a repolarização de seus elétrons para que retornem ao Sol. Se no processo de eterização, seria evaporação, né? Tornar mais sutil Sutil. essa energia, né?
o corpo mental não estiver purificado, ele fará o possível para que a personalidade egoísta mantenha, por algum tempo, sua substância e estrutura. Se o corpo emocional não estiver purificado, a personalidade apossar-se-á obstinadamente do homem e de seu mundo, empregando formas pensamentos perturbadoras. Por essa razão, não são poucas criaturas que ficam ligadas a outras que as subjugam, resultando daí muito sofrimento inútil. Elas serão propensas a recordar sempre os antigos padecimentos e continuarão perseguidas pelo medo e pela maldade. Em consequência, o processo de eterização fica prejudicado. É, amiga, vamos lá, né? Isso aqui, você vê? Limpar é preciso purificar o mental, o emocional e o etéreo, onde estão as memórias desta vida e de vidas passadas. Todo ser ascensionado, ao distribuir qualquer bênção, utiliza sua energia somente da maneira determinada por Deus. Quando o corpo preencheu sua finalidade, o indivíduo deixa essa vida para poder no futuro servir a um objetivo mais elevado. A oportunidade de prestar serviços transcendentes é conquistada pela emanação de vida através de sua constante obediência aos seres celestiais. Gostaria que a humanidade aprendesse a lição de pegar ou largar. Muitas vezes fomos testemunhas do grande sofrimento que tem como causa o indivíduo recusar-se na vida a aprender a lição e depois ser forçado a refazer sua própria e amarga experiência. É pegar ou largar, não tem saída, né? Então, se a gente quer ir para um plano mais elevado, a gente precisa aqui estar servindo obedientemente às leis cósmicas, não tem jeito. A lei de purificação, de abençoar, de se liberar, né, do que a gente já se prendeu, ou que a gente já se prendeu. Quer comentar alguma coisinha? Eu estou fazendo um link aqui, uma coisa que foi essa semana que eu li, que eu achei bastante interessante. Essa questão, o que é que prende a gente nesses padrões, né? Essa questão toda da falta de purificação que ele tá mencionando aí. Existe um triângulo, né? Porque ou você é vítima, ou você é agressor, ou você é salvador. Enquanto você estiver preso em nenhum desses três papéis, você não vai sair desse. Eu achei muito interessante. Eu acho que dá para fazer esse link, né? Porque o que é que vai atrair você nessa mesma experiência que você está sendo subjugada? É o padrão de vitimização. É o que eu entendi, né? Sim. Na escola, a Revelação, foi muito interessante um aprendizado que eu tive lá, né, com o mestre Jairo Carlos, e ele me marcou muito, principalmente quando a gente vem de uma visão religiosa, né? É, ele falava da vítima e do guerreiro. Então ele usava a simbologia da cruz, né? Ele falava assim: à esquerda está a vítima e à direita está o guerreiro. Então, símbolos são muito bons para a gente associar, né? Então, assim, se nós formos pensar a dualidade, você não tem saída. Ou você cai do vítima ou você vai para o guerreiro, né? Fica oscilando. Então, quando a gente vê o sinal da cruz, existe uma simbologia que não é sacrifício, como foi. É a horizontalidade da dualidade integrada com a ascensão, né? O processo de elevação da alma. Então, para que a gente saia dessa dualidade, né, do vítima e do guerreiro que está aqui oscilando, né?
a gente precisa entrar no canal de ascensão, que é o quê? A integração dos dois. É a integração da visão. Quando você é vítima, né? Qual que é a visão? Ah, o mundo externo, né? É o causador do meu sofrimento. O mundo externo é, fulano fez isso, ciclano, eu sou refém de algo externo. Então, é o papel de vítima, né? A condição que eu nasci, o meu pai, minha mãe, o governo. Então, você está vítima do quê? De situação externa. O papel do guerreiro, qual que é? Eu assumo total. É uma ilusão também. Eu acho que eu que tenho que resolver sozinho. Eu não dependo de Deus, eu não dependo de ninguém. E eu vou pro. E tem muita gente no papel do guerreiro, eu também já vivi esse papel, que é aquele papel de você querer ser completamente independente, porque você depende só de você. E aí é muito esforço é estresse, é esforço, e você, no papel de guerreiro, você não confia em ninguém, nem mesmo em Deus, né? Então, esses dois papéis são muito oscilantes. Então, quando a gente vê o vítima tá sempre se encostando em alguém, dependendo de alguém, reclamando, o guerreiro tá sempre trabalhando demais, carregando um monte de gente, carregando, sobrecarregado, né? Então, o nosso papel, na verdade, é entrar em harmonia com essas duas polaridades e assumir a nossa autonomia, né? Autonomia, é assim, eu não sou refém de ninguém porque eu construo a minha realidade. Então, se a minha realidade está ruim, eu preciso entender o que a minha consciência está produzindo, né? Mas eu também não sou guerreiro de forma que eu não dependa de ninguém, porque nós somos todos interdependentes. Então, eu dependo, independência não existe, existe autonomia, né? Eu interajo, eu troco, eu dou, eu recebo, e existe um poder superior, um plano superior, que a coisa não acontece exatamente no meu tempo, da minha forma. Então, sair do papel do guerreiro e de vítima e alcançar o papel de autonomia, estando em harmonia com ambos os lados, tendo a visão de que existe um plano superior e hierarquias superiores que a gente precisa ou respeitar e se direcionar. Então, o nosso plano, ele é perfeito, enquanto ele não conflita com o plano divino, se a gente quer seguir o plano divino, né? Então, beleza, mas em algum momento o plano divino pode mudar a nossa rota e com certeza, se a gente confia no plano divino, sempre vai ser para o melhor, né? Então, isso implica eh, entrar em harmonia com vários padrões. Primeiro, entrar em harmonia com essa coisa de sair dos padrões, às vezes, familiares, sociais de vítima, né? Ou de guerreiro, né? De inspiração, de familiar também, de fuga, né? Porque muitas vezes o guerreiro ele foge de ser um vítima que a família é. Então, às vezes, muitas vezes está ligado à fuga ou repetição também, né? A família, né? De guerreiros, né? E trabalhar esse padrão de confiança no divino, que é muito corrompido por conta de muitas religiões que trazem a visão de Deus nos padrões humanos, né? Referência como se Deus fosse um ser humano. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, ele é na capacidade de nos tornarmos divinos e criadores. Mas as pessoas confundem com a
com as qualidades humanas, né? E aí, se a gente for pensar em Deus com as qualidades humanas, realmente fica muito difícil confiar em Deus, né? Aí fica essa ideia corrompida, né? Corrompida. Que aí a Porque gente. você Uhum. corrompe exatamente a ideia da conexão, que é a confiança em algo superior, para aquela coisa do pedinte, né? Pedinte. Do se eu sou merecedora, Deus vai me atender. Ah, coitado de mim, eu sou pecadora. Então eu não sou merecedora. Então eu vou arder no fogo do inferno. Eu não sou É por, merecedora. Nossa, essa é, visão ainda tem muita gente falando isso que eu não sim, acredito quando eu vejo. sim, é incrível. Se É nós por sou, isso, é, é essa coisa que você falou, né? Essa questão aí da confiança, que é simplesmente a sua reconexão, é você se conectar com Deus totalmente corrompido. porque assim, Deus é puro amor, Deus nunca excluiu ninguém. Esse é o ponto, né? As religiões excluem, né? Trauma de exclusão, nossa, quantas pessoas eu pego trauma de exclusão, rejeição e abandono. E olha que incrível, né? A consciência vem com essa dor tão profunda, né? Que ela se manifesta na realidade material. Quando uma criança nasce e é abandonada, ela tem essa dor profunda que é a dor da alma dela, do abandono. Que abandono é esse? É um abandono primordial. Então, ela manifesta na materialidade aquela dor de alma e ela precisa superar isso. E o único caminho, a única forma de superar todas essas dores da rejeição, do abandono, da exclusão, da falta de apoio, etc., é a reconexão com o divino. Porque toda esta dor vem da origem refletida no papel de pai e mãe, né? Porque pai e mãe são um reflexo, né, dessa estrutura que deveria ser perfeita, né? Pai e mãe material, se fossem conectados ao divino e obedientes ao plano divino, seriam perfeitos e maravilhosos, mas estão distanciados também. Também. Porque também passaram pela mesma dor e assim vai indo, né? Assim caminha a humanidade, né? Então a gente está num momento agora de todo mundo fazer o seu trabalho de se purificar, e agora não tem mais pai, não tem mãe, não tem filho, tem almas. Todo mundo está no mesmo buraco. E todo mundo. E a gente tem que ir saindo e se ajudando. E agora se ajudando, sim. Quem quer ajuda, a gente ajuda, né? É assim. Agora é uma colaboração para, neste momento, esta raça humana, este grupo de almas que estão aqui na raça humana, a gente sair desse embrulho, né? Que a gente se meteu. Ai, meu Deus, eu peço. Aí, aqui, Anjo Gabriel, eu peço com veemência. Na verdade, é o Elohim da pureza que está falando. Elohim da pureza, bem-amado Clare. Eu peço com veemência, invocai a lei do perdão para toda energia divina mal aplicada em vosso passado e colocai em seu lugar a minha virtude da pureza. Ó, invocai a lei do perdão e colocai ali a pureza, a virtude da pureza. E conhecereis a perfeita e plena expressão, e conhecereis a perfeita e plena expressão de vossa individualizada presença eu sou. Olha que lindo. Aplica a lei do perdão, invoca a pureza e aí a gente vai conhecendo a nossa expressão individualizada da presença eu sou. O vosso coração será convertido num abrigo para o sagrado Graal. Olha que lindo. Do qual fluirá a ideia divina ao centro criador de vossos pensamentos, sentimentos e palavras.
e não só sereis abençoado, como vos tornareis uma bênção para o próximo. Então, a consequência dessa purificação do perdão é limpar este coração, e ali a gente vai começar a receber as ideias divinas e manifestar. Então, qual é o resultado de uma pessoa que faz esse processo? É trazer para o mundo material coisas esplendorosas, incríveis, bonitas, belas, virtuosas, E né? simples. E simples, porque o reino de Deus é simples. Toda a complicação, toda a complexidade é burocratização e é contrário ao plano divino, né? Porque toda burocratização, você vê, ela traz o que consigo? Corrupção, controle, né? O reino divino é simples, prático e eficiente, né? Meus discípulos confiantes e necessitados, cada elétron que é liberado do coração divino traz em si o reino celestial. Isso aqui é o conceito que a física quântica traz do holograma, né? Que cada parte traz todas as informações do todo. Já ouviu falar disso? Do holograma? Sim, Né? O holograma é assim, cada parte, ou seja, cada elétron aqui, ele traz em si o reino celestial e tem o poder de criar, usar e sustentar aqui na Terra o que for conveniente e admissível para vós e vossa família, para todos os vossos entes queridos, ou mesmo para o vosso mundo. No centro de cada elétron também vibra a minha chama da pureza. Olha, um elétron, um negocinho pequenininho, ou seja, no núcleo do elétron, né? No centro é um núcleo. Vibra a minha chama da pureza, de modo idêntico, no centro de vosso coração. São os fractais, né? Vai indo, 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 né? No centro de vosso coração sustentais um poderosíssimo acelerador atômico. Tendes completo e livre acesso a tudo o que nós somos e possuímos. Através da concentração em minha chama da pureza, libero, dissolvo e purifico vossos corpos internos e físicos, em nome de minha presença. Simplesmente lavo toneladas de impurezas e imperfeições acumuladas em vossas consciências atômicas. Recebei tudo isso como uma dádiva de Deus e consegui como seres divinos puros e livres. E prosseguir. Então, eu vou chamar o Elohim da pureza da lavanderia celestial, né? muito bom. Ele limpa tudo, né? Então, é isso, né? E aí continua aqui, depois, os 7 princípios da precipitação, segundo o amado Clare, o Elohim da pureza. Lembra que a gente já leu os 7 princípios da precipitação, né? Com qual foi o Elohim mesmo? Que eu não me lembro. O Elohim da graça, não, não lembro o Elohim que foi. Mas em cada raio, eles trazem. Ah, foi logo o primeiro, foi no. Na chama violeta, né? Acho que foi. Eu estou na Interessante. dúvida aqui se foi a violeta ou foi a dourada. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se eu Eu acho. anotei, eu estava com as anotações aqui, eu não sei É. onde foi parar. Mas é interessante, porque em cada raio, tá aqui, a lei do ciclo. Em cada raio, a lei do perdão, que nós já lemos, foi logo depois, a morte não existe. Ah, foi no Mahashohan Paulo, se não me lembro. Que interessante, em cada capítulo, ele vai trazendo, ah, ele traz os 7, o princípio, né?
da precipitação, os sete passos, mas de acordo com a visão daquele Elohim. É muito interessante, né? Mas como já deu o horário aqui, eu não vou continuar. Mas aí a gente termina aqui, que é nesse. Ah, a gente já leu. Ah, não lembro agora. Mas é interessante, né? Então, em cada raio, cada leitura de cada raio, eles. Ou seja, é tão simples, né? São sete princípios e não muda. Para cada raio, a lei ela é muito. As leis divinas, elas são muito simples, né? Não são como as leis humanas, né? Que aí as leis humanas são tão complexas que daqui a pouco eles mudam um trecho aqui que contradiz com um trecho de lá, que é uma confusão as leis humanas, né? É uma confusão. Então, as leis divinas são o princípio da manifestação, da precipitação, da criação. São sete passos, né? Simples. Então, sempre o simples, ele é maravilhoso, né? Muito bom, né? E aí, Ana, que diz? Nossa, sim, muito. Já vou até respondendo a sua pergunta, por que que valeu a pena? Por que valeu a pena, né? É, Muito bom. Por que valeu a pena? é muito legal essa questão da energia com a movimentação dos elétrons. Foi assim um gatilho bem interessante para alguns entendimentos assim que ainda estavam meio perdidos, né? Muito Tipo qual, interessante. por Essa exemplo? questão da vibração, porque a gente sempre fala, né? Não, a gente precisa elevar a nossa vibração. Sim, mas como? O que que é essa vibração? Aí agora me caiu essa ficha que a vibração é a movimentação dos próprios elétrons em tudo, né? E como você eleva? Como? Purificando. Purificando as camadas e elevando o pensamento, né? Sim, O sim. pensamento precisa. Lembra no comecinho do trecho que ele fala que e como que contaminou? Como que criou a camada, Os a teia? pensamentos O densos, pensamento, a atenção estava direcionada para coisas impuras. e de Então, assim, fora, criadas pelo mundo. pelo mundo. Olha, muito legal, viu? Então Muito legal. assim, é, essa coisa de, ah, não, eu só estava olhando, eu só estava vendo. Meu, conectou, direcionou a visão, a atenção para algo que é impuro, que é imperfeito. Ele vai gerar, nossa mente tem essa característica. Ela produz, ela vai fazendo associações, vai emaranhando e criando teia. Não tem, é a propriedade da mente, é essa, né? Então, você conecta com o pensamento, você olha para alguma coisa que é impuro, que é imperfeito, que a gente hoje está vendo isso muito no mundo, impureza, impiedade, né, destruição. A pessoa que fica se alimentando daquilo, os pensamentos vão sendo direcionados para coisas mais degradantes ou piores naquele nível ou pior. O pensamento vai ativando o sentimento e os elétrons, a energia só pode preencher esse espaço. E não é Deus, é o humano que está direcionando para o lugar errado. Então, a gente precisa direcionar, você vê, a humanidade, né, no passado, há muitos anos atrás, eram belezas, eram exposições, eram pinturas, né, eram shows assim que preenchiam a alma, né, música clássica, tudo de bonito. Então, isso criava um ambiente construtivo e bonito, cada vez mais belo. Desfile de moda era uma coisa bonita de ver, né? Era tudo, o esporte era bonito de ver.
Então, hoje a gente está vivendo um momento tão degradado que tudo está trazendo destruição. Um desfile, né? Não sei se você chegou a ver da, da Olimpíada, não, da Copa do Mundo que vai ter, né? A camiseta da seleção brasileira tem um Bafomé, que é aquele ser, não sei se você viu ou não. Eu vi, mas eu acho que não foi aprovado isso, não, viu? Agora tá só a sombra, mas ainda tem. Aham. Então, assim, é, em todo lugar estão tendo. Antigamente, no passado, a gente vivenciou uma fase que muita informação destrutiva era passado de forma subliminar. Hoje tá direto, tá assim, sem pudor, sem para todo mundo ver. Então, eu acho isso um momento muito incrível, porque você tem condição de ver a verdade e escolher o que você vai, por qual caminho que você vai se direcionar, o que você vai seguir, o que você vai assistir, o que você vai ver. Então, agora a gente está no momento de pura escolha consciente. As pessoas precisam. Ah, isso não tem nada a ver. Bem, veja o seu resultado depois, a sua inquietação mental, a sua ansiedade. Então, tem consequências, né? A saúde mental nunca esteve um grau tão, uma situação tão crítica. Por quê? Porque as pessoas estão se conectando e assistindo e vendo e ouvindo e se preocupando com coisas que estão É, sendo transmitidas estão se negativas. emaranhando muito, né, com o que está vindo de fora, né? Por isso que tem essa busca. Sim. A gente que está nesse caminho, a gente está sendo instigado todos os dias, Então, né? por um lado, está sendo revelado tudo e as pessoas podem escolher, e o que também traz de resultado é que é o seguinte: quando você vê e aquilo te incomoda, te dá uma oportunidade de você fazer a transformação. Me incomodou, faz o ajuste, se libera desse emaranhado, porque quando nós não estamos emaranhados com algo negativo, nós olhamos aquilo de forma neutra. Aquilo você vê e fala: Não, eu não quero ver isso, mas você não sofre. É diferente de quando você está emaranhado, você vê um negócio e nossa, que é isso? Nossa, o coração bate e tal, né? Porque tem um Verdade. emaranhamento que ativa, que é a ressonância, né? A gente está ressoando naquela, ativa um gatilho que entra em ressonância e vibra igual. Então, para quem tem o conhecimento sobre isso e está fazendo o trabalho de purificação e limpeza interna, isso é uma grande oportunidade de falar. Eu vou purificar esse tipo de emoção. Você não precisa ficar lembrando, resgatando, contando história. Purifica aquilo que te ativou, né? Uma engenharia reversa. Então, ao mesmo tempo que está expondo tudo para que cada um escolha o que quer, está dando a oportunidade para a gente sair desses emaranhamentos, né? Muito especial. Muito, E o muito bom. elétron, ele é neutro. Ele é O neutro. elétron é neutro, ele, ele cumpriu o papel dele. Se é bom ou se é ruim, não importa, né? É o nosso trabalho como consciências mesmo. É Muito muito. grande, né? Muito Essa coisa incrível. do elétron ficou. Na minha cabeça parece que tem um monte de elétron aqui. Tudo elétron aqui, querendo fazer o que é lindo, melhor e perfeito, né? É, Muito bom. aí eu estava pensando essa questão da movimentação dos elétrons, né? Enquanto ele está vibrando, ele tá se movimentando rápido, é porque a vibração está alta, né? Quando vai se densificando, por causa dessa questão toda, né? Dos padrões, ele vai diminuindo. Aí logo pensei, ele fica tão lento que aí ele fica modo sobrevivência.
Aí vem toda aquela. Olha, isso assim, né? Muito, muito legal. Aí vem o adensamento, né? Aí É, ele é como o congelar, né? Aí bloqueia o campo fluidez energética, o campo da circulação, aí vai trazendo o quê? A doença, impede o fluxo da energia nos caminhos energéticos, né, os meridianos, e aí vai manifestando o que? A doença, o cansaço, aí depois, além do corpo, além do cansaço e da doença, vai para a casa, vai para o carro, vai para o trabalho, vai para o dinheiro. Então, assim, tudo é sintoma. Tudo é sim. sintoma, dá para fazer a engenharia reversa, né? De pegar o sintoma e o que bloqueio que é esse, né? Então, não tem jeito, né? Para ter uma vida plena, com as coisas fluindo, precisa estar purificando e elevando. Não tem jeito. Não vejo de outra forma, né? Tem muito isso de repente a pessoa está indo muito bem numa área da vida, beleza, e tá tudo bem. Tá, mas em todas? Em todas não. Eu tô indo bem no trabalho, mas o relacionamento tá uma porcaria. Eu tô indo bem no relacionamento, mas a parte financeira tá ruim. Então tem um bloqueio ali. Então a gente precisa ir vendo, né? Nossa meta, a grande meta humana conhecida que devemos conhecer é a ascensão, é a realização plena da alma. E para que a gente chegue nisso, com certeza a gente vai buscando essas realizações aqui, porque elas são só o caminho, né? A alma quer o bem-estar, mas ela acha que é o carro, que é a casa, tudo bem, não tem problema ter o carro e ter a casa, mas ela quer muito mais do que isso, né? Ela quer que isso tudo funcione muito bem. Porque se isso tudo funcionar muito bem, daqui a pouco ela vai ter o carro e a casa, mas tipo assim, não é isso que me preenche. Faz parte, né? Até Faz do. parte. Mas ela A não é gente. apegada, né? É, Quando é. ela não é Exato. apegada. É a questão do apego. E aquela coisa, quem se apega, né? Eu quero muito comprar um carro. Aí compra o carro, aí continua aquele vazio, né? Que aí é aquela engrenagem do poder desenfreado, né? Da Sim. ambição e tal. Porque você, quanto mais você tem, mais vazio você fica, porque aquilo não preenche, aí você quer Não mais, mais. preenche. Eu conheci um caso de uma pessoa que veio de uma situação bem carente, né? Uma situação bem desprestigiada financeiramente, né? E conseguiu, assim, conseguiu mesmo superar. E ele tinha, assim, carro muito bom, tinha comprado carro muito bom. A fala dele é: quando eu comprei o carro, entrei no carro, olhei assim, aquele vazio ainda estava lá. Aí comprou um imóvel muito bom, numa região muito boa. Aí ele falou para mim: Glaucio, eu entrei no imóvel e aquele vazio estava lá, né? Inclusive, chegou a se separar, tudo. Então, é assim, era uma busca que ele falava assim, eu achava que era aquilo, e não era aquilo. Achava que era aquele outro. E assim, por quê? Porque se a gente não tem essa conexão, a gente distorce a nossa percepção, né? A gente fica, esse é o caminho da ilusão, né? A gente acha que é um carro, que é uma casa, mas na verdade a gente está distorcendo a origem, né, da nossa necessidade. A gente quer o veículo para a morada celestial. A gente quer o veículo, a gente quer acessar este caminho para chegar até. E o veículo é o quê? O veículo são nossas práticas de conexão. Esse é o nosso veículo.
que vai nos permitir acessar aquele espaço vibracional celestial, de paz, de alegria, né? Então, é difícil entender agora também, eu compreendo que precisa existir um equilíbrio. Tem gente que busca tanto este caminho espiritual e larga do material. Então, fica em sofrimento também, porque a gente aqui na matéria, a gente tem necessidades, né? E precisa de responsabilidades, né? Assumir responsabilidades. Então, neste mundo material, a jornada é o trabalho, o desenvolvimento físico, intelectual, material, para se alcançar a elevação espiritual. É por este caminho. Por isso que quanto mais a gente vai elevando o nosso conhecimento e nossa conexão, a gente vai se elevando no caminho também da matéria, do material. Ele vai crescendo junto, né? Então, é interessante, né? Essa jornada, muito Muito, muito, interessante. muito. Então, tá bom, minha querida. Porque valeu a pena, né? Hoje a gente teve aí uma conexão bem importante um pouquinho antes da live, né? Então a gente vai entendendo sempre, né? Poxa, estar junto, ter essa comunhão, né? Uns com os outros, ter o apoio, ter essa compreensão para essa troca, é incrível. É realmente. Então, eu deixo aqui o convite, né, para todos que estão aí buscando, né, essa jornada, procurando sua turma, né, de elevação do conhecimento através da consciência. Fica aqui o nosso convite, né, Ana? Isso aí. Então, olha, muito grata. Vamos encerrando essa leitura que hoje foi a continuidade aqui do quarto raio, falando de Arcanjo Gabriel e do Elohim da pureza, e vamos seguindo avante, Vamos que vamos. elevando as nossas vibrações, né? Para nós e para o mundo. Então, um beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Muita fica paz, com muito amor e Deus. muita luz. Gratidão.